TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós estamos no ar mais uma vez, iniciando o nosso programa, nossa aula, nosso estudo, nosso acompanhamento deste livro sagrado. Estamos agora com uma nova temporada, conhecendo e tentando descobrir Josué, tentando saber esse homem que continuou o legado de Moisés. Nós vimos no programa anterior, quem não assistiu, procure, vocês podem encontrar em nossas plataformas. Nós vimos então toda uma introdução de quem foi Josué, o trabalho de Josué, como Josué foi descoberto, como é que ele pegou essa missão, como é que ele assumiu o trabalho de entrar com o povo dentro da terra prometida, Canaã, qual foi a luta que ele enfrentou, os méritos, ele teve direito a méritos ou não, né, de toda essa luta. Então, se você não viu essa introdução, é muito importante que veja. E hoje nós vamos efetivamente começar o estudo. Vamos pegar o primeiro capítulo. Quero agradecer os nossos mestres que vão estar estudando conosco aqui, professora Maíla, quem agradeço. Eu que agradeço em estar aqui com vocês. Sempre um estudo muito bom, né? A gente com vai certeza. Aprofundando e vocês recordando e eu aprendendo. Vai ser ótimo. Padre Carlos, muito agradecida a sua presença. Eu também aprendendo bastante. Sejam bem-vindos. Quem não aprende numa jornada dessa? Porque até quem já aprendeu, com o tempo, vai esquecendo. E quem não sabe nada, vai agora enchendo conteúdo, né? Se enchendo de conteúdo, né? Então, podem abrir a Bíblia de vocês. Vamos ver o que vai acontecer com a conquista da Terra Prometida, que vai estar nesse primeiro capítulo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, ou auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vô-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Deus, quando determina uma missão, impõe uma obra para alguém, ele sempre quer deixar muito claro, né? Eu estarei contigo. Não vou te deixar numa fria, igual a gente faz, né? Muitas vezes, né? Hein, padre? Como é que a gente deve ver essa atitude de Josué em assumir uma empreitada tão grande e esse dispor de Deus para continuar a obra de acompanhar Josué no trabalho que acompanhou Moisés? Aqui nós vemos por duas vezes nesses versículos existe a recordação da aliança feita já a Abraão, né?
Então aqui a gente percebe, eu jurei, né, e vou cumprir. Primeira coisa aí que a gente chama a atenção. Como dissemos no programa anterior, né, essa é a continuidade onde vai se levar a cabo as antigas promessas com a posse da terra, e sempre é o Senhor que está à frente de tudo. Depois, primeira coisa aqui o primeiro versículo já traz a lembrança de Moisés, né, servo de Deus, falecido, né, e que esse nome de Moisés, nesse primeiro capítulo como um todo, vai ser repetido 10 vezes. Então, uma memória bastante forte, né, dos livros anteriores, de toda a gesta de Moisés, que recebe o título de servo de Deus. Veja que bastante marcado mesmo, né? Sendo que o próprio Josué, que aí está recebendo essa continuidade que você pergunta, mesmo no livro dele, só vai ser chamado servo de Deus lá no final. no último capítulo só, que Josué vai receber o título também de servo de Deus. E outra coisa que deve chamar a atenção, que nesse capítulo, inclusive, serão as últimas palavras dele, lá no versículo 18, 3 vezes, primeiro Javé fala 2 vezes, e depois o próprio povo vai falar isso para Josué: ser valente e ter coragem, né? Então, aí o que se exige dele, que comentamos que Josué demonstrou a confiança em Javé, né? Quando ele e Caleb foram aqueles que acreditaram que Javé poderia dar-lhes a posse dessa terra, que tinha povos mais poderosos do que eles mesmos. Então, 3 vezes, né? Ser valente e tem coragem, que é o que necessita nessa confiança a Javé, para que então leve a termo essa missão que ele recebe. Então ele deve estar, Josué deve estar ancorado na herança de Moisés, né, que conduziu o povo até aqui, deve estar relembrando da promessa feita aos patriarcas, que agora Javé vai cumprir, e deve ter essa plena confiança, não lhe faltando então a boa disposição, que é colocada nesses termos então de valentia e coragem, para levar a termo a sua liderança, né, nesse processo, sempre sob o comando do próprio Javé. Aqui eu queria acrescentar que nesse texto aparecem 3 pontos. O primeiro, a parte de Deus: eu estarei contigo, eu estarei sempre convosco, como eu prometi a todos que antecederam a você, Josué. Então, a parte de Deus é ser fiel. Da parte de Josué, também tem que ter algo, que é essa contrapartida: a coragem, a disposição, ser firme. Então, Deus faz a sua parte, Josué fará a dele, e o que liga Josué a Deus é a aliança. Por isso Deus faz questão de dizer para ele, para que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo que está escrito nele. Então, como que Josué vai conduzir esse povo, cumprir o que Deus prometeu? Sendo fiel à aliança. Então, o que liga Deus a Josué será o cumprimento da sua lei. Não cumprir lei pela lei, mas o amor em ser obediente a Deus. Uma liderança que está ali para cumprir os desígnios de Deus para o povo. Se ele fizer isso, tudo vai correr bem. E veja que essas orientações que Deus dá aqui a Josué serve para qualquer um de nós, diante de uma missão. Deus tem aquilo que somente Ele vai fazer, eu farei aquilo que é da minha parte, e o que me liga a Deus é minha obediência, escutar seus mandamentos, agir com amor. É isso que fará tudo dar certo. Então, a gente está vendo aqui essa palavra servo,
que foi bem colocado, que parece que reconhecer como servo só vai acontecer ao final da obra. É como se Deus fizesse uma avaliação e dissesse: você agora recebe a coroa de meu servo. Sim. Coisa que contrasta daquilo que nós temos de servo da humanidade. Que quem é servo no conceito social é aquele que é o mais humilde. É aquele que se rebaixa e apenas cumpre ordens. Não há vontade nele. Ao passo que servidão para Deus é aquele que tem em si o desejo de arcar com aquilo que Deus quer que faça. Ele está na prontidão. Então, fazer parte da corte de Deus é ser servo. Fazer parte da corte humana, ser servo, é estar humildemente rebaixado. É como se Deus pegasse a servidão e colocasse num ponto muito alto. O próprio Cristo se fez servo. Se fez servo. E Maria E se coloca, sim, eis a serva do Senhor. Sim. Né? E ele fala: diante de tudo que fizeres, servo bom e fiel. Mas se compare como alguém que não fez nada do que deveria ser feito. Então, por isso que Jesus pega aquele que tem uma atitude de servidão, de disposição, de trabalho, de amor, De entrega, né? de entrega. Esse vai ser exaltado por Deus, não por si mesmo. Exatamente. Não por si mesmo. Então a gente vê que aqui no caso, Josué vai ser reconhecido, como vocês colocaram, como servo ao final da obra, né? Não agora, né? Não agora. Interessante isso. Muito, bastante expressivo. Né? Aham. Aí eu gostaria de colocar o versículo 4. Vosso território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates ao Mediterrâneo, ao ocidente e oriente, não é? Então marca o norte, que é o Líbano, marca leste e oeste, embora não fale da fronteira sul aqui. É bom a gente reconhecer ao longo da história que essas fronteiras descritas aqui, elas só vão realmente ao território, né, do povo de Israel, só vai se estender a tudo isso lá com Davi e com Salomão. E depois vai começar a retroceder de novo. Então ele não vai ser Josué que vai conseguir todo esse território. No programa passado a Maíra lembrou, né, que chegando lá no fim do livro, Josué reconhece que ainda havia mais coisas a ser feito, né, e que isso vai ser realmente conquistado só na monarquia, essa extensão toda. E fica sendo esses limites aqui colocados também, como já no Gênesis já são colocados esses limites, quando fala a Abraão, né, da terra que será da sua posteridade, fica sendo como o ideal, porque foi a maior expansão realmente que houve nisso daí, né? Mas aparece como sendo determinado por Deus essas fronteiras. Muito bem, então podemos seguir a partir do versículo 10. Então Josué ordenou aos escribas do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão para ocupardes a terra cuja posse Yahvé vosso Deus nos dá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Yahvé, dizendo: Yahvé, vosso Deus, concede repouso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados diante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que Yahvé conceda descanso aos vossos irmãos como a vós, e também eles tomem posse da terra que Yahvé vosso Deus lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo de Yahvé, aquém do Jordão do lado do Oriente. Eles responderam a Josué dizendo: tudo o que nos ordenastes nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim, como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma, obedeceremos a ti. Basta que Yahvé teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés.
Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente sê firme e corajoso. Há que ficar muito claro, né, nessas sucessões, principalmente aqui, onde a sucessão acontece no coração, no íntimo da pessoa, como uma ordem divina, e às vezes só ele recebeu. Você convenceu o povo de que eu fui ordenado por Deus, uma coisa que eles não viram, não presenciaram, é preciso ter a unção de Deus também sobre esse povo, para que eles se submetam, para que eles aceitem essa liderança, né, Maíla? Sempre tem que ter esse espírito de fraternidade no meio do povo. Aqui, Josué está fazendo já um comunicado que agora eles vão fazer a travessia do Jordão, Tá. do Rio Jordão. Tá. Lembra lá do programa passado das semelhanças entre Josué e Moisés. Lembra? Moisés também fez a travessia com o povo do Mar Vermelho, saindo da terra do Egito, começando a caminhada pelo deserto. E aí que começa a luta. Isso. Porque é no deserto que a luta realmente vai se travar com o povo. Agora aqui, Josué fará essa travessia do povo para o outro lado do Jordão. Só que antes disso acontecer, ele faz um lembrete. Para quê? Para tomar posse da terra lá. Ele faz um lembrete que duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, já tinha recebido essas terras antes do Jordão, porque eles aceitaram, eles quiseram isso. E a meia tribo de Manassés, porque a tribo de Manassés foi dividida em duas partes. Uma que vai ficar na Transjordânia, antes do Jordão, e outros que vão receber a outra parte na Cisjordânia, depois do Jordão. E a maioria, então, das tribos conquistarão as terras além do Jordão. Só que Josué deixa bem claro aqui: vocês que já conquistaram essas terras e já estão estabelecidos antes do Jordão, têm um compromisso de irmandade, de ajudar os seus irmãos a ir avançando e conquistar as terras daqui para frente. Então, não pensa que vocês conquistaram, agora é com vocês, Eu não tenho mais nada a ver com isso. Não. É bonita essa citação aqui, quando ele diz: as mulheres, as crianças e os rebanhos de vocês ficarão na terra que vocês já conquistaram. Mas os homens de guerra, aqueles que podem lutar, atravessarão o Jordão bem armados, na frente de seus irmãos, para ajudá-los e conceder a eles a conquista da terra. Então, olha que interessante só para isso. reforçar o que você falou aí. Então, a Transjordânia, quer dizer, o povo que não quis cruzar o Jordão, se estabelece antes do Jordão, recebe o nome de a terra da Transjordânia. Essa região chama Transjordânia, antes do Jordão. Atual, não é daquele tempo. Mas é uma antes do Jordão. Entendi. Os que atravessam já é a Cisjordânia, quer dizer, eu não sabia que tinha feito essa divisão no povo, não. Para mim, todo mundo tinha passado. Não. Depois a gente pode até mandar... Todo mundo mandar... passou, mas tem esses territórios do outro lado do rio. Quando Isso apareceu, desculpa, né? Isso apareceu no Números 32, que foi a guerra com aqueles reis locais, que foram vencidos e por isso conquistaram aquela terra. E depois, ou melhor, no capítulo 20 a 27 tem toda essa parte da conquista, e no 32, número 32, é onde já houve, Moisés já falou, ó, tudo bem, eu concedo para vocês essas terras, porque foram essas tribos que pediram, porque era um lugar bom, né? Mas vocês vão ter que entrar na frente para a batalha junto com as demais tribos, inclusive coloca, né, vai à frente de todo mundo, que era a posição de maior risco, né? Como vocês já ficaram com terras anteriores, lá antes
da gente atravessar o Jordão, agora vocês também vão ter aí o ônus de ajudar Os outros que estão a conquistar. ainda... Porque eles conquistaram essas terras antes do Jordão com a ajuda de todos. Sim, É justo que agora também ajudem os outros que ainda não outros conquistaram ainda suas não terras. conquistaram. Depois a gente Exato. vai mandar um mapinha que fica claro Aham. essas duas tribos, a tribo de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés, eles já conquistam esse território, já ficam ali estabelecidos. E os demais vão agora avançar e conquistando e fazendo a divisão de toda a terra prometida entre as demais tribos. Tá. Agora, dá um pouco de confusão na minha cabeça, pelo menos, que esses termos, Cisjordânia e Transjordânia, são a partir de quem já está na Terra Prometida. Cis quer dizer a quem. Que E está na trans quer terra, é aquele dizer que além. além. Então aqui está o contrário, porque o povo está O vindo povo de que leste veio, para aham. oeste para conquistar o Cis. Isso. E quem ficou antes ficou com o trans. Com trans, porque mudou o ponto de referência. Aqui eles estão fora A para partir entrar. de quem e está na depois- terra prometida, olhando são esses termos. Que é a ideia de quem está na terra olhando para o aqueles que Jordão. estão o Jordão. Por isso que é mais fácil sempre olhar aqueles que conquistaram as terras antes do Jordão e depois a travessia, porque nós estamos nos colocando como povo de Israel, atravessando. Já, nós o atravessamos. Jordão. Olhando É. para o Jordão, tem aqueles que Isso. ficaram antes, que é a trans. Isso. E aqueles que ficaram depois são a Cisjordânia. Tá. Que entram E dessa aqui é maneira. interessante porque ele já tem a terra, mas não chegou o descanso ainda. O descanso depois de toda a conquista. Como é que, não sei hoje. Hoje, como é visto esse? Eles se consideram os mesmos povos ainda hoje? O trans e Cisjordânia? Então, hoje é a grande luta entre o povo de Israel, que tem o Estado de Israel, Que propriamente seria a a Cisjordânia, Terra Cisjordânia, a Santa. Terra Santa, Isso. e o além, né, que é a Transjordânia, que tem os chamados territórios ocupados. As colônias judaicas as- que eles estão é. implantando de novo para o outro lado. Entendeu? E Então toda é uma a briga. grande a briga. Porque vai Não. contra a resolução daquilo que foi da ONU quando criou o Em Estado de Israel, 1948. que só era a cis e não o trans. É interessante saber isso aí, gente, Pois porque é. a gente vai tendo um entendimento de todo esse conflito, porque é uma coisa que não surgiu assim do nada, né? Tem toda uma... E todos Longa têm história. direito. todos têm direito, Para é verdade. conquistar isso, tem Aham. que abrir mão um pouquinho de cada coisa. Mas aí percebe, no 16, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou, iremos para onde você mandar. Obedeceremos a você da mesma forma que obedecíamos a Moisés. Então, aqui mostram o compromisso que eles fazem de reconhecer a autoridade, a liderança De Josué. que Josué tem ali em relação ao povo. E o versículo 18 coloca: quem não obedecer deverá morrer, né? Então isso seria a lei marcial, né? Porque é tempo de guerra. Então não tem primeira instância, segunda instância de juízo, desobedeceu, morreu. Porque... Josué é o grande líder ali. Sim. Então tem que manter ali junto dele essa fidelidade. Imagina se cada um começar, não, eu não reconheço a sua autoridade. O que sim. que seria? É interessante, vai acabar o capítulo 1 então, dizendo: ser firme e corajoso, do mesmo jeito que lá no versículo 6, ser firme e corajoso. É o 6, o 7 e o 9 apareceram já Também, essa expressão, né? e agora Isso, que fecha ser outra vez firme com e essa corajoso. expressão. Mas isso aí deveria estar embutido dentro da gente em todas as missões que a gente pegasse na igreja, ou que pegue na igreja, ou que venha a assumir dentro da igreja. Na né? própria vida. Ser firme e corajoso. Seja firme e corajoso, porque Deus está do nosso lado. Estará sempre. né? Percebe que Deus, ele antes de pedir que a gente seja firme e corajoso, ele diz: eu estarei convosco. Isso. Eu estou convosco. Essa luta não é sua, essa luta é minha. É por isso que nós temos que ser servos, porque se você começa a achar que sou eu que faço a obra, não preciso de Deus, aí ele vai dizer: meu filho, então
faça você sozinho. Né? E tá fadado a acabar, Né? destruir Tá essa certo. obra. Ok, gente, eu vou pedir um pequenino intervalo e já voltamos. Ok, voltamos. Eu já vou iniciar pedindo para que a gente acompanhe o capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Josué, acabamos a primeira temporada, ou uma das muitas temporadas que nós já vimos, que era o estudo do Pentateuco. Missão cumprida, né? Graças a Deus vencemos os 5 livros, né? Foi um trabalho laboroso, mas delicioso também. E vamos agora ao livro de Josué, que é um livro que promete ser belíssimo. O capítulo 2 vai dizer: Josué, filho de Num, enviou de Sétim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondera. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E, havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão. E fechou-se a porta após a saída dos que os seguiam. Aqui ficou nítido que Raabe mentiu, né? Por que Raabe sentiu-se nessa necessidade de mentir? Já que ela fazia parte daquele povo e estava acolhendo um povo novo que estava chegando, né? Bom, a explicação vem nos versículos seguintes. Se a gente quiser ler também, Quer que quem continue? Sabe, leia mais um Vamos pouco então, que a gente então. já tem a resposta. Isso, versículo 8. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Yahvé vos deu essa terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar dos juncos diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus, tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me por Yahvé, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai e me dareis um sinal verdadeiro, e que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que vos livrareis da morte. Tá, é uma mulher que já tem em si... Só o versículo 14 também, que é a Tá, mas já dá para ver deles. que é uma mulher que tem Deus em si, né? O senhor quer que leia o 14? Só o 14, só o 14. E os homens disseram: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Pronto, foi explicado. Então veja bem, né? O que acontece aqui, a fama de Yahvé o precede aos próprios Exatamente. povo, né? Então eles já ouviram falar do que aconteceu desde o Egito, da travessia do mar, da derrota dos egípcios, já sabiam o que tinha acontecido nessa parte que nós falamos da Transjordânia, antes de atravessar o rio, venceram Og, né? Og, como é que é? É Og. São os 2 reis.
Og e Seom. E Seom, né? Já venceram ali, já conquistaram aquela terra. Então a fama, né, do Deus desse povo que batalha por eles já chegou lá e eles estão tremendo de medo do que vai acontecer. Então ela diz aqui, toda a cidade, todo mundo já sabe, está todo mundo com medo, né? Mas ela então já deixa eu me garantir. Deixa eu me garantir. O que ela está fazendo, claro, né, tá do lado do povo que tem o Deus mais forte, vai estar traindo o seu próprio povo, né? Então, ela aí, no caso, ela se coloca numa posição de traição do seu próprio povo para poder, como é o pedido dela, exatamente, né? Que eu não seja morta, nem meu pai, nem minha mãe, nem a família toda, nós sejamos preservados no momento que vier a batalha, né? Então, ela faz uma escolha. Como é que fica essa questão? É difícil, gente? As coisas de Deus tem horas que não cabe na nossa capacidade pequena de entendimento, né? A história é contada pelos vencedores. Então, como ela ficou do lado dos vencedores, ela ficou heroína. Agora, se tivesse ganho a batalha, ela ia ser enforcada. Era mais uma. Primeiro, a história que começa aqui, então, na casa dessa Raabe. Sim. Provavelmente aí uma taberna, um local onde as pessoas... Era um pub. Um pub da época. Um prostíbulo. Um prostíbulo. Melhor ainda. Um bordel. Chegavam ali, contavam as histórias do que eles tinham ouvido falar, os viajantes, os transeuntes, os homens que iam ali. Por isso que os 2 espiões mandados por Josué vão exatamente ali, porque ali naquele local eles ouviriam como estava a situação. Ali era rádio do momento. Onde e era hospedagem também, então teriam onde passar a noite, etc. Isso, então eles vão até ali para quê? Para que eles assuntem. Isso. Possam saber o que está acontecendo. Claro que no lugar certo para ouvir essas histórias está lá Raabe, que, ouvindo já tudo que tinha chegado até ela, sobre o povo de Deus, sobre esse povo de Israel, ela já se adianta dizendo, a gente já ouviu falar sobre vocês, sobre tudo que esse Deus está fazendo a favor do povo de Israel. E claro que ela vai tomar uma decisão, ela faz uma escolha. A escolha... E a gente tem que olhar, a escolha primeiramente que ela faz, não é uma escolha por uma questão religiosa. Ela faz uma escolha de vida. Ela vê que eles vão avançar e se ela não estiver do lado deles, a vida dela e da família dela vai estar ameaçada. Então, aqui só na defesa de Raabe, ela age como qualquer pessoa, não é como uma pessoa que escolhe um Deus. Ela escolhe a vida. É como se fosse proposta a salvação e ela dissesse, eu faço parte de um povo pagão. Deixa eu abraçar a Deus, que é aquela salvação. Não. É exatamente o contrário. Ela ali está numa situação de um ser humano preservando a sua vida. Ela não está olhando que ela está tomando o lado do povo não foi de Israel, isso que de Deus. Não, a princípio não. O que a motivou não foi nem o fato de Deus ser poderoso, de Deus ter aberto o mar, não foi nada disso. Não, a princípio não. Claro que Deus vai usar da escolha dela pela vida, o dom da vida, para chegar até o coração dela e oferecer a ela a escolha da salvação. Então foi pelo medo mesmo. É o que tem o versículo 13 e 14, né? Deixareis com vida meu pai, minha mãe, meus irmãos. E daí a resposta é o pedido nossa dela. Vida em troca da vossa. Então aí é a preservação da vida. Então por isso que nós não podemos olhar Raabe como essa traidora do povo dela, porque ela olhou por uma questão, uma condição individual. A minha vida, como qualquer pessoa numa situação de perigo, vai preservar a sua vida. É uma legítima defesa dela. Tá certo. Dela e do seu povo. Do seu povo não, da sua família. Agora, claro, que lembrando aquilo que fala,
Deus de tudo tira um bem, vai tirar um bem também para Raabe, porque não só ela faz a escolha pela vida, mas ela vai escolher a própria vida no sentido de escolher o lado do Deus certo. Tá E aí sim Deus vai fazer uma obra na vida dela. E o que nós sabemos, né, dessa história toda é que Raabe vai entrar na genealogia de Jesus. Sim. Sim. E ela, assim, vamos dizer, oficialmente é a primeira mulher estrangeira que acaba se tornando membro do povo, né? Como depois vão acontecer outros casos que também aparecem na genealogia, né? Como foi Ruth, que era estrangeira, também entrou na genealogia de Jesus e do povo santo, assim por diante. Sim. Então veja que as circunstâncias, né, como são interessantes, aquela tal coisa, Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Aqui um ato desse, claro, preservando a vida, como foi falado, de repente influenciou ou tomou parte de toda a história do povo depois e do próprio Jesus. Se a gente pegar o evangelho narrado por Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai dizer exatamente isso. Quando fala da genealogia de Jesus. Salmão com Raabe foi pai de Boaz. Boaz com Ruth foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, que vai dar a descendência de Jesus. Então, ela, que era uma prostituta, depois ela se casa, né? Ela vai vai mudar a sua vida, vai casar com esse Salmão. E eles serão aí o trisavô de Davi. Essa estrangeira, prostituta. Olha o que Deus faz na vida dessa mulher. Porque ela vai agora pertencer à própria genealogia do Filho de Deus. Olha só. Isso é lembrado ainda em Hebreus 11:31 e na carta de Tiago 2:25. Ela é mais lembrada que o próprio Josué. Ela tinha um passado que mereceu essa transformação. Essa distinção, né? Então, e aí os espiões fazem esse juramento para ela. Que eles tratariam com misericórdia a família dela. E percebam que a casa que ela tem, que é esse bordel, esse prostíbulo, mas é também quase que uma hospedaria, eles vão ser, então, ali escondidos, né? Tem um terraço. Isso. Para que eles consigam realmente passarem ali meio que despercebido diante da situação que eles estão prontos a avançar e ser esses espiões. Ela recorda, né, o Deus de vocês é o poderoso no céu e sobre toda a terra. Aí coloca, né, exatamente que Javé não tem um limite de ser o Deus que tem poder só sobre um povo ou um reinado. Ele tem um poder sobre todos os povos, né? Daí coloca essa questão toda que ela lembra, porque que ela faz esse gesto. E ainda aqui o comentário que a gente leu lembra o quê? Nós temos, além de Ruth, que já falei, outros exemplos de estrangeiros, né? Balaão, né? Que já passou lá atrás. Que de repente era para ser alguém para amaldiçoar e que reconhece pelo poder do Espírito de Deus o poder dele, em vez de amaldiçoar, abençoa, assim por diante. Então, né? Deus que vai agindo também pelos outros povos. Ou pessoas de outros povos, pelo menos. Ou seja, Deus ele está disposto a chegar a todos, até aqueles que na nossa razão humana nós nem passaríamos perto, porque quem passaria perto dessa prostituta pediria a ela arreio, né, no sentido de ser ali a casa dela um refúgio. Um refúgio. Mas Deus pode tudo e Deus usa de todos, usa no sentido positivo. Conta com todos para poder agir. Muito aí, bem. Dá para a gente seguir. Vamos seguir então o versículo 15. Nós estamos no capítulo 2 do livro de Josué. Então ela os fez descer, esses dois espiões, né? Ela, Raabe. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem.
Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar, se à vossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate à janela, pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças se alguém puser a mão sobre eles. Mas se denunciares a nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar. Ela respondeu: que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Esse cordão escarlate era uma senha. Aqui faz uma lembrança muito significativa da saída do Egito. Quando o povo de Israel, Deus manda: passai sobre os umbrais das portas, o sangue do cordeiro, né? O sangue vermelho. Ele será um sinal de que naquela casa existem hebreus fiéis a mim. E o anjo exterminador não passará lá. Ou seja, vocês estarão livres de qualquer mal. Aqui, perceba, ela atar um cordão vermelho, escarlate, à janela, também era um sinal. Era como se fosse pintar os umbrais outra vez. Exatamente. E quem estiver lá da sua casa, seus parentes, estarão preservados, livres de quando tiver o ataque. Olha que semelhança. Que sacada legal, né? Que semelhança. Por isso, aquele detalhe, sempre essas semelhanças entre as ações de Josué, aqui no caso dos espiões, mas amando de Josué. Josué e Moisés. Josué e Moisés. Eles são aí um paralelo, sim. Mas bonita essa preservação, essa simbologia de Deus, toda, né? Que se faz. É vida por vida, né? Que a gente já recordou um pouco, né? E ela salvou a vida deles. E eles, agora em retribuição, vão salvar a vida dela, e tem todo então esse diálogo, esse contexto, esse simbolismo que está aí para nós, né? Outra coisa que lembra para a gente, quando fala que desceu eles, né, por essa corda da janela, Atos 9:25, quando Paulo em Tarso também baixam ele pela corda, para não ser morto também, mesma coisa, né? Então tem outro paralelo aqui interessante. Sempre a preservação da vida, percebe aí? Ou seja, a vida tem que ser cuidada. O maior dom que Deus dá a nós é a vida, porque com a vida você pode fazer todas as outras coisas. Então aqui também esse fato. E aí tenta ser uma coisa prática, vamos dizer assim, né? De um lado, como é que eles vão saber quem é da família dela? Então, que estejam na casa. Se não estiver na casa, não dá para a gente saber, né? Por outro lado, também, ela exige um juramento da parte deles, que eles falam: a gente jura, mas você não pode fazer nenhuma denúncia, né? Então, tem uma negociaçãozinha aí. Eu sei, um acerto. Para que as coisas fiquem práticas, fiquem factíveis de alguma forma e sejam seguras de verdade. Como todo contrato, né? Exato. E fica claro dos dois lados. O que cabe a cada parte. Isso. E se alguém não cumprir, o outro está eximido da promessa. Isso. Então, fechando o nosso capítulo 2... Me lembra Romeu e Julieta também. Houve um trato também, né? Ou a Rapunzel lá com os cabelos. É preciso, acima de tudo, se dar cumprimento aos tratos feitos, né? Pessoa que acorda e não concorda depois, merece a corda. Não é? Vamos lá. Versículo 22. Portanto, para fechar o capítulo 2. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Nun, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: realmente, Yahvé nos dá toda esta terra em nossas mãos,
e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Aí entra o contraste, né? A gente viu no capítulo 1 como a insistência, tem coragem, ser valente, ter coragem, ser valente, né? E aqui eles vão reportar o quê? No final das contas, aquilo que a mulher informou. E todo mundo está tremendo de medo, né? Então aí já começa a questão psicológica, digamos Sim. assim, né? Sim. Que decide muitas vezes uma batalha. Com certeza. Tanto que muitas, não só na Bíblia, mas muitas obras literárias, né? Quando narram questão de guerras entre reinados, começa o quê? Tem aquele grande discurso, né, para encorajar, encher a turma de coragem. Inclusive, a gente pode recordar também a batalha ali de Davi e Golias, né, Sim. mais para frente, que exatamente ele vai fazer de um lado e de outro ficam falando, vocês vão morrer, e do outro lado tem coragem, Essa tem pressão coragem. psicológica. Que é muito importante como fator de guerra. E aqui é interessante, para fechar, mostrando aquilo que nós falamos. Essa conquista da terra não é um ato romântico. Ai, que coisa bonita, Deus prometeu, o povo entrou, estava lá. É toda uma estratégia. Eles têm uma estratégia. Olha aqui, vai lá, os espiões, vê como está. É o dia a dia do povo, né? O cerco, com certeza, mais à frente a gente vai ver, eles vão cercar, vão ficar ali 7 dias para depois avançar. É toda uma estratégia. Tem o humano e o luta. divino, né? Lado a lado aí. Deus age, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não foi esse o combinado entre Deus e Josué? Você faz, mas eu estou contigo. Eu estando contigo, mas faça a tua parte. E a gente, nas nossas missões, quer simplificar tudo. Dizer, é só eu que passo por isso. Hoje não deu tempo de fazer comida, lá vou eu comer sobra de ontem. Isso aí já é um problema, né? E, na realidade, todos eles tiveram esse dia a dia com dificuldades pequenas, mas que iam minando suas forças, né? E sem amadorismo. Exatamente. Exige uma preparação, exige investigar, exige a minha parte, exige me doar para aquela missão. Exatamente. Pode chegar e, tudo por conta de Deus. Deus faz a parte dele, mas foi preciso que eles também fizessem. Então, essa conquista da terra aqui será uma grande estratégia que eles têm. Tem aquela frase, né? Reze como se tudo dependesse de Deus e faça as coisas como se tudo dependesse de você. Aí tem que juntar as coisas. Esse é o segredo, né? Então, agradeço imensamente vocês, em nome de nossos mestres, terem ficado para essa aula de hoje, esse encontro, esse bate-papo, esse estudo. E pedimos que se mantenham firmes e fiéis, igual a gente leu aqui, né? Se você quer fazer crescer a fé, um estudo desse faz parte da dificuldade do dia a dia. Então, se imponham. Estaremos esperando vocês no nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!